O que é a verdade em House of the Dragon? E será que essa série algum dia vai ser 100% fiel ao livro Fogo e Sangue? Será que alguma cena vai ser igual ao que tá no livro? Nesse segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, a gente viu uma grande discussão sobre quais são as diferenças entre o que aconteceu de verdade e o que é transmitido para o público. Qual é a história que é contada para o público e como é a percepção pública dos governantes de Westeros. E essa discussão tem tudo a ver com um debate que rolou em relação ao primeiro episódio, sobre algumas reclamações dos fãs em relação a uma cena e como ela foi apresentada na série de uma forma diferente do livro. Hoje eu vou falar sobre isso e conversar com vocês sobre como, muito provavelmente, House of the Dragon, A Casa do Dragão, nunca vai ser fiel ao seu material de origem. E mesmo o material de origem foi feito propositalmente para ser discutido e para ser interpretado de formas diferentes. Então, mesmo dentro dele, a gente talvez nunca descubra qual é a verdade. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre A Casa do Dragão. Esse é um dos vídeos aprofundados que saem às quintas-feiras aqui no canal. Nesse, que é sobre o segundo episódio, eu vou falar sobre como a verdade é mostrada em A Casa do Dragão. Mostrada não necessariamente, né? Discutida em A Casa do Dragão. Essa já é a segunda semana de cobertura da nova temporada da série, e se você ainda não tá acompanhando, já tem um monte de coisa pra assistir. Teve live essa semana sobre o segundo episódio, tanto a minha live solo, analisando o episódio, aquela live longa ali que eu peguei cada detalhe, como também a live que foi logo depois do episódio do Plantão do Dragão, que eu fiz junto com o Michel Arouca. Caso você não saiba, eu vou deixar aqui na tela e também tem na descrição toda a programação, mas basicamente tem a live de primeiras impressões todo domingo depois do episódio, toda segunda-feira tem a live de análise do episódio às 8 da noite e toda quinta-feira tem esse vídeo aqui que você está assistindo, que tem uma discussão aprofundada de algum elemento da série. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a verdade ou não em A Casa do Dragão. Todos esses links estão aqui na descrição. E apesar de todas as discussões sobre a política de Westeros aí terem várias versões e a gente não saber muito bem o que é verdade, o que a gente sabe é que essa série tem muitos dragões. Nesse episódio a gente viu 2 desses dragões e a gente deve ver muito mais ao longo da temporada. Eu quero muito ver como a série vai entregar nesses efeitos especiais. E para botar um ou mais dragões para brigar, você tem que ser um profissional de 3D. Tá aí então mais uma coisa em que a Allura pode te ajudar. A Allura é a nossa parceira nesse vídeo, é a maior escola de tecnologia do Brasil e tem um curso completo com todos os métodos e técnicas para criação de objetos 3D. Nele você aprende a usar as ferramentas da área e ainda conhece o dia a dia desse profissional. E esse de técnicas em 3D é só um dos muitos cursos da Allura. Tem de programação, inteligência artificial, gestão e muito mais. E lá tem cursos de todos os níveis. Para quem está começando, para quem quer fazer uma transição de carreira ou quem quer se aprimorar, vale tudo. Mas Mikan, como que eu faço para escolher só um? Calma que você não precisa, porque com uma única matrícula na Allura você tem acesso a todos os cursos da escola. E eu ainda vou dar aqui um desconto exclusivo só para você que está acompanhando essa cobertura. Mas antes de te dar o link, a Allura quer saber de que lado que você tá nessa temporada. Por isso tem um desconto para quem apoia o lado dos pretos e outro desconto para quem apoia o lado dos verdes, cada um com o seu QR Code. Acessando um desses QR Codes ou clicando no link na descrição e usando o cupom, você tem 15% de desconto na sua matrícula na Allura. E no final da temporada, gente, a Allura vai me contar que lado que tá se aprimorando mais, que lado que tá buscando melhorar aí. Será que é o lado dos pretos ou o lado dos verdes? Então vai lá para conhecer os cursos e já garante a sua matrícula com 15% de desconto. Muito obrigada, Allura, e agora bora pro vídeo. Então vamos lá, por que eu decidi falar sobre Fogo e Sangue em relação a House of the Dragon agora? A gente tá na segunda temporada da série, ela já adaptou um monte de coisa do livro, já teve um monte de cenas que foram levadas pra TV. Por que agora eu decidi falar sobre o material original? Porque apesar de eu falar frequentemente nos vídeos sobre a natureza do Fogo e Sangue, eu acho que eu nunca parei realmente pra dizer por que eu acho que o Fogo e Sangue nunca vai ser 100% adaptado em House of the Dragon e por que isso é uma coisa boa na verdade. Eu falo às vezes em um vídeo ou outro, né, porque tem aí versões diferentes da história, mas eu nunca parei pra falar em detalhes como que o livro realmente mostra versões diferentes da história e como que nenhuma delas provavelmente é a verdade 100% e nem a série é a verdade 100%. E eu tô com o Fogo e Sangue aqui, eu vou até ler um trechinho dele pra você.
vocês, mas eu queria já dizer que você que já leu O Fogo e Sangue, eu não vou só explicar o que é o livro, tá? Eu também vou trazer uma coisa além aqui. Então eu espero que esse vídeo também seja bacana para os leitores, porque eu sou uma leitora e eu acho que às vezes a gente quer que uma coisa seja 100% fiel, mas nesse caso aqui é um pouco mais difícil. Então, só contextualizando para quem não leu O Fogo e Sangue, esse aqui é um livro que não segue um formato muito tradicional de romance. Ele não vai funcionar, por exemplo, como os outros livros que inspiraram Game of Thrones, por exemplo, que são os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, eles seguem as perspectivas de vários personagens que vivem ali em Westeros e Essos, no mundo ali criado pelo George R. R. Martin. E vai contando a história desses personagens de uma forma relativamente linear. Você vai acompanhando capítulo a capítulo ali a história se desenrolar. E muitas vezes você lê sobre os pensamentos daqueles personagens, você vê momentos que eles presenciaram, você vê sonhos deles e tudo mais. O Fogo e Sangue, a proposta dele é ser um livro de história que existe ali dentro de Westeros. Então eu sempre gosto de contar uma historinha que é se o Sam, que é um personagem ali das Crônicas de Gelo e Fogo de Game of Thrones, ou o Tyrion de Game of Thrones, se eles pegassem um livro ali para ler, aquele livro é um livro que existe dentro daquele universo, não necessariamente existe no nosso, certo? Aquele universo tem sua própria produção cultural que o George R. R. Martin inventou, tá lá dentro. O Fogo e Sangue é um livro escrito como se fosse algo que estaria nas prateleiras ali de Westeros. É como se eles pegassem um livro de história e abrissem para ler. O George R. R. Martin escreveu esse daqui como se fosse um livro que existe lá dentro. Isso quer dizer que o livro, por mais que ele seja da autoria do George R. R. Martin aqui no nosso mundo, dentro daquele universo das Crônicas de Gelo e Fogo, ele na verdade foi escrito por um tal de Arquimestre Gilden, que é um pesquisador, né? Os mestres são basicamente os acadêmicos, médicos, pesquisadores, historiadores, curandeiros, a galera das ciências ali de Westeros, e eles são responsáveis pela comunicação, pelos corvos que mandam por ali por Westeros, e também para registrar a história. Então, o que o Arquimestre Gilden fez? Esse cara, que é um personagem ali dentro de Westeros, ele decidiu fazer um grande livro contando a história da casa Targaryen, cujas palavras são fogo e sangue, por isso o título. Aqui ele escreve uma grande crônica da história Targaryen, falando desde a época que eles vieram da antiga Valíria até um pouco depois da Dança dos Dragões, que é o período que a gente vê ali adaptado em A Casa do Dragão. Então aqui a gente vê não só a história de House of the Dragon, mas também várias coisas anteriores a isso. A gente lê sobre como o Aegon Conquistador e as irmãs dele unificaram Westeros, por exemplo. Depois a gente vê a sucessão dele, a gente vê o reinado do Aenys, do Maegor e por aí vai. A gente acompanha a história de vários reis Targaryen. Essa é uma história de uma dinastia. Então ele funciona em um formato bem diferente do das Crônicas de Gelo e Fogo, em que você acompanha o capítulo do Bran, o capítulo da Catelyn, o capítulo do Tyrion. Você vai vendo aí a história de cada um deles com detalhes. Nesse caso aqui, você até tem personagens, então você tem a Rhaenyra, você tem a Alicent, você tem o Aegon, o Otto e por aí vai, mas você não vai ver tudo o que acontece com eles naquele período. Você vai ver só o que foi considerado importante o suficiente para ser registrado na grande história de Westeros. Sabe, por exemplo, quando você está na escola e vai estudar a história do Brasil, você vai ouvir que determinado rei falou tal coisa quando é uma coisa relevante para o assunto que você quer estudar, mas você não vai saber necessariamente o que esse rei falou para os próprios filhos. Você não vai necessariamente saber se esse rei tinha uma namoradinha de infância que ele amava muito. Às vezes isso pode aparecer, mas não é necessariamente o que vai estar o tempo todo, né? Você normalmente não vai ter grandes histórias de romance, grandes histórias de aventura, você vai ter mais uma descrição do que aconteceu. É um tipo de escrita bem mais documental do que o das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. E o que é interessante? Que o Arquimestre Gilden, que é quem escreveu esse livro, não estava ali quando esses acontecimentos que ele conta aconteceram. Ele tá lá anos e anos e anos depois. Todo mundo que estava envolvido nesses acontecimentos já morreu, que é muito o que a gente vê acontecer quando a gente lê sobre história, né? A gente vê pessoas que normalmente viveram muito tempo depois daqueles acontecimentos, contam pra gente, com base em relatos, documentos, pesquisa, o que deve ter acontecido naquela época. E nesse caso do Fogo e Sangue, o Arquimestre Gilden cita várias fontes ao longo do texto. Eu vou focar aqui especificamente no período ali da Dança dos Dragões e ao redor dela, porque é o que é adaptado em House of the Dragon, né? Mas em outros momentos ele cita outras fontes também. Como que funciona esse sistema das fontes? Às vezes vai ter algum acontecimento que o Gilden vai dizer assim: tal pessoa, tal fonte diz que aconteceu do jeito A, tal fonte diz que aconteceu do jeito B, e tal fonte diz que aconteceu do jeito C. Às vezes ele até dá uma opinião,
e fala, mas essa fonte aqui não estava muito confiável, ele nem estava lá, ele estava só dizendo um rumor. Às vezes ele indica qual fonte que ele acha que é mais provável, mas às vezes ele só coloca ali todas as versões para você meio que decidir o que você acha. Por exemplo, tem um momento que foi para a primeira temporada de A Casa do Dragão, que é a questão do envolvimento do Criston Cole e da Rhaenyra. Como que eles se envolveram de verdade? Na série é mostrado de um jeito ali. No livro a gente tem versões diferentes. Existe quem afirme que foi a Rhaenyra que foi lá seduzir o Criston Cole e ele ficou enojado e dispensou ela e aí eles viraram inimigos. Mas também existe uma versão de que foi diferente, que na verdade foi ela que rejeitou ele. E no fim das contas isso nunca é 100% respondido no livro. Ele cita as fontes e você vai meio que vendo o que parece mais plausível. E por que o George R. R. Martin teve essa ideia de mostrar essas versões tão diferentes? Ele cresceu lendo várias ficções históricas, ele cita muito, por exemplo, uma saga da família Plantageneta que foi escrita pelo Thomas B. Costain, mas aí quando ele já estava mais velho, ele estava escrevendo um livro e para pesquisa desse livro, ele queria encontrar uma informação muito básica. Tinha um prédio que era sede de um jornal em Nova York e esse prédio, na época dele, ali no fim do século XIX, era o prédio mais alto do mundo todo. E o George R. R. Martin, para escrever o livro dele, que se passava nessa época, queria checar uma informação muito simples. Quantos andares tinha esse prédio? Esse tal do maior prédio do mundo. E ele foi pesquisar em várias fontes e uma dizia que tinha 15 andares, outra dizia que tinha 20 andares, outra dizia que tinha 13, sei lá. E o George R. R. Martin ficou maluco. Como assim? Essa é a única coisa relevante sobre esse prédio. Ele era o mais alto do mundo. Quantos andares ele tinha? E nem nisso os livros concordavam. E o George R. R. Martin fala, cara, esse prédio não existe mais, eu não tenho uma máquina do tempo para voltar lá e contar quantos andares tinha, então eu só posso ver esses relatos divergentes e tentar descobrir mais ou menos o que era. E ele faz isso então com o Fogo e Sangue. Mas eu já entro em como essas fontes divergem. Eu queria primeiro dizer quais são as fontes principais que o Arquimestre Gilden usa. Eu vou focar no período da Dança dos Dragões, tá? Que é o que é adaptado em A Casa do Dragão, mas ele vai pegando também outras fontes para vários períodos históricos. A primeira fonte que eu queria citar aqui é o Grande Mestre Orwyle, que a gente vê em House of the Dragon. Ele tá ali no pequeno conselho do Aegon e tal. Poxa, é uma pessoa com uma visão privilegiada ali, ele tá dentro da reunião do pequeno conselho, então ele pode ser uma ótima fonte. Mas já tem uma questão aqui, que como eu falei, o Arquimestre Gilden, o escritor fake desse livro, ele não viveu nesse mesmo período, então ele não conversou com o Orwyle para saber o que aconteceu na Dança dos Dragões. Ele, na verdade, depende do Orwyle ter deixado escritos dele, contando o testemunho dele, contando o que ele presenciou. Só que esses escritos não foram nem o que o Gilden leu para escrever o Fogo e Sangue. Ele pegou, na verdade, uma outra fonte, um cara chamado Grande Mestre Mancan, que pegou, ele sim, os textos originais do Orwyle e usou como fonte para escrever a história dele sobre a Dança dos Dragões. O Mancan escreveu um livro chamado A Dança dos Dragões, uma história verdadeira, que é também um livro que existe dentro daquele universo ali de Westeros, tá? E a principal fonte para ele nesse livro foram os relatos do Orwyle. Aí o Arquimestre Gilden, anos depois, vai lá e pega esse livro do Mancan e aí cita o que o Mancan disse que o Orwyle falou. Ou seja, a gente está falando aqui de uma fonte terciária, porque a gente não está falando com quem presenciou e nem com quem está citando quem presenciou. A gente está falando com quem está citando quem citou quem presenciou. É confuso, mas só para exemplificar o quanto que o cara que escreveu esse livro está distante dos acontecimentos reais, tanto no tempo como também nas fontes que ele usa. E tem uma outra questão do Orwyle que o próprio Arquimestre Gilden faz um comentário enquanto ele vai citando, né, essa qualidade da fonte ou não, que ele também faz isso, ele vai avaliando a qualidade das fontes. E ele fala, mas também tem uma questão. O Orwyle, quando ele escreveu isso aqui, quando ele escreveu o relato dele, que foi citado pelo cara que eu estou citando, ele estava meio querendo salvar a própria pele. Então, tem momentos que ele fala que ele fez uma coisa, mas na verdade parece que outro personagem que disse isso. Por exemplo, ele diz que defendeu a Rhaenyra, mas na verdade parece que foi outro personagem que falou e ele botou as palavras na própria boca para parecer que ele defendia mais a Rhaenyra. Sabe, esse tipo de coisa. Então também o próprio texto já diz que essa fonte não é 100% confiável. Ela é só uma indicação de que pode ter rolado o que ele falou. Mas tem duas outras fontes principais usadas aí nesse período. Uma delas é o Septão Eustace. Septão é o nome do sacerdote ali da Fé dos Sete, que é a religião seguida em boa parte de Westeros. Então é como se fosse um relato escrito por um padre, por exemplo. O Septão Eustace servia ali no septo real da Fortaleza Vermelha durante o reinado do Viserys I e ele continuou lá depois que começou a rolar toda a treta da Dança dos Dragões. E diz no livro que o Eustace sabia de muita coisa porque ele era um confidente e confessor do Viserys e também de boa parte da família real. Mas isso também não quer dizer que ele diga 100% verdade o tempo todo.
todo, nem que ele saiba de tudo. O próprio Arquimestre Gilden, quando vai citar as coisas do Eustace, ele fala que muito do que ele relata vem de boatos, cochichos e lendas familiares. Então não necessariamente ele vai trazer ali 100% fatos. E também é muito engraçado porque é muito óbvio que o Eustace é time verde, assim. Ele gosta muito mais da Alicent e detesta a Rhaenyra. Então várias vezes, quando você vai ver as versões diferentes da história, ele pinta a Rhaenyra assim como a pior pessoa, ou então ele coloca muito mais importância na fé do Sete naquele momento, meio que pra dizer, não, mas a religião estava presente aqui. Tem um momento, inclusive, que rolou nessa primeira temporada, que é a visita do Jace ali em Winterfell, né? E tem várias versões sobre o que aconteceu nesse período, mas a versão do Eustace é muito engraçada, porque diz que basicamente o Jace ficou o tempo todo pentelhando o Cregan Stark, dizendo que a religião dele dos deuses antigos era errada e que ele tinha que se converter pra fé do Sete. E o próprio Arquimestre Gilden fala, cara, eu acho muito improvável que isso tenha acontecido, tá? Mas tá aí o relato dele. Mas como eu falei que o Eustace é muito time verde, tem uma outra fonte nesse livro que é muito time preto. E enquanto o Eustace era toda essa vibe mais religiosa, né, mais valores familiares, vamos dizer assim, essa outra fonte é a fonte do escândalo. Eu tô falando do Cogumelo, que é um personagem que é muito pedido pelo fandom de A Casa do Dragão, pelo fandom de Fogo e Sangue, porque ele era o bobo da corte ali do Viserys e também virou o bobo da corte da Rhaenyra depois. O Cogumelo era uma pessoa com nanismo e ele trabalhava como bobo da corte, como eu falei, e por isso meio que as pessoas não levavam ele muito a sério. É meio como o Tyrion reclama nas Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Por ele ter nanismo, as pessoas pensam que ele é uma pessoa inferior. E no caso do Cogumelo, ele meio que usou essa percepção a favor dele, porque como as pessoas não prestavam ali muita atenção nele, não achavam que ele era uma grande ameaça, meio que ele tinha acesso a todos os ambientes. Então ele podia presenciar muita coisa. Pelo menos isso é o que ele diz. E o Cogumelo, ele não escrevia diários ou registros do que acontecia, como é o caso do Septão Eustace ou do Grande Mestre Orwell, mas ele contou a história dele para um escriba que escreveu um livro chamado O Testemunho do Cogumelo. E esse livro é um dos muitos que são citados ali no Fogo e Sangue, que são esses livros meio escandalosos, que eles viram meio que best-seller entre a população, que ele vai contando todos os escândalos e a depravação da família real. O Testemunho do Cogumelo é um livro desses escandalosos, assim. Tanto que o próprio Arquimestre Gilden, ele cita várias coisas do Testemunho do Cogumelo, mas praticamente toda vez que ele cita, ele fala, ó, gente, mas calma lá também, talvez ele tenha exagerado. Ele fala que as versões do Cogumelo são normalmente depravadas e que ele sempre prefere contar a versão mais sinistra possível dos acontecimentos. Tem até alguns momentos que ele diz, ah, isso aí era parte da imaginação febril de um bobo. O George R. R. Martin quis fazer uma versão mais escandalosa, mais macabra, sempre, porque ele conta que até mesmo a cena histórica, o momento histórico que inspirou o Casamento Vermelho, é um momento que é tudo assim, nossa, eles chegaram e aí tinha uma música tocando, e aí tinha a cabeça de um javali, isso representava a morte, e aí eles foram lá e mataram os oponentes deles. E o próprio George R. R. Martin fala, cara, essa versão é contada, mas tem outros historiadores que dizem que isso é uma grande invenção, que na verdade, provavelmente, os caras foram lá e simplesmente mataram os oponentes, não teve essa cerimônia, essa música e tudo mais. Só que é muito mais legal a história do javali ali, de toda essa coisa da surpresa e tal. E aí é por isso que a gente tem também versões mais escandalosas, versões que são talvez mais absurdas, talvez não tenham acontecido, mas que são muito legais de ler, né? Uma fofoca boa. Por exemplo, um caso que aconteceu ali no final da primeira temporada também, a morte do Lyman Beesbury, o mestre da moeda, durante a reunião ali do Conselho Verde. Você vai ter a versão de que, foram lá e cortaram a garganta dele, ou então a versão de que ele foi preso, coitado, ele pegou um resfriado na prisão e morreu, tadinho. Mas também vai ter a versão de que não, o Sir Criston Cole pegou e jogou o cara da janela. E se eu não me engano, essa é a versão do Cogumelo, que a dele sempre é a mais maluca. No caso que eu citei da ida do Jace pra Winterfell, por exemplo, o Cogumelo conta toda uma história de que, na verdade, o Jace teria se apaixonado por uma garota e se casado secretamente com ela, e que o dragão dele botou ovos ali em Winterfell. E é muito interessante porque, em alguns momentos, parece que o Cogumelo fala coisas que podem ter sido verdade. E aí, nesses casos, o livro às vezes fala, não presta atenção nisso não, o Cogumelo só fala nada com nada, ele só tá inventando coisa e nada do que ele diz faz muito sentido. Mas também não é que o Cogumelo possa ser descartado totalmente, porque senão o Arquimestre Gilden nem citaria ele. O próprio Arquimestre fala, não, o Cogumelo tinha acesso mesmo, então ele estava em alguns momentos presente, a gente
tem que citar ele aqui, até porque ele é uma fonte mais próxima do lado da Rhaenyra, do lado dos pretos. Então, como tem o Septão Eustace lá, eles meio que tem que balancear com o cogumelo. Mas, Micão, o que isso tem a ver com o segundo episódio? Você até agora tá citando só coisa da primeira temporada, né? Calma, gente, tô chegando lá. É que vocês viram nos exemplos aqui que eu citei que o Fogo e Sangue normalmente não tem uma versão só pra história. E em House of the Dragon, a série meio que não tem como mostrar essas 3 versões de uma mesma história. Na verdade, tinha, mas ia ser meio confuso, né? O próprio George R. R. Martin diz que ele até sugeriu uma coisa meio Rashomon, que é você mostrar o mesmo acontecimento várias vezes, você refia uma cena de perspectivas diferentes e tal, mas acabaram descartando essa possibilidade, o que eu acho que foi um acerto. Só que aí House of the Dragon tem que escolher por que caminho seguir. E eles fazem uma coisa muito interessante, na minha opinião, e que eu comentei bastante sobre isso nas lives que eu fiz com a Carol na primeira temporada, que eles normalmente pegam um meio termo entre uma versão e outra. Eles não fazem igual uma versão e nem a outra. Eles tentam fazer um meio termo que seria meio a verdade, só que calma que a gente vai discutir isso porque não é a verdade. Então, por exemplo, a Rhaenyra seduziu o Criston ou o Criston pediu pra fugir com a Rhaenyra porque estava apaixonado com ela? E se for meio que uma mistura dos dois? Foi isso que a série fez. Mas aí quando a gente chega em momentos como o final do primeiro episódio da segunda temporada, muitas vezes as pessoas vão aos livros pra comparar o que aconteceu e o que poderia ter sido na série. E eu senti que houve muita reclamação da parte do público por coisas como a reação da Helaena ao momento de Sangue e Queijo, por exemplo. Por que as pessoas ficaram tão incomodadas? Porque enquanto na série dizem que ela teve uma atitude mais desprendida, né, uma coisa que parece que ela não ligava para os filhos dela, o que eu particularmente falei na live, que eu discordo porque eu acho que é a forma que a personagem é interpretada, eu acho que tá super condizente, mas na verdade o questionamento das pessoas também veio porque no livro, olha como é relatada essa cena. E aí tem algumas diferenças em relação à série. Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ler e pausar se vocês quiserem, mas basicamente eles atacam guardas antes de entrar, eles amordaçam a Alicent e eles esperam a Helaena chegar com as crianças. E tem uma criança a mais, que é o Maelor, que é o filho mais novo da Helaena, que não está na série. Aí quando a Helaena chega, o Sangue fala, se gritarem, todos vão morrer. Aí tem aqui, a rainha Helaena manteve a calma. Dizem, quem são vocês? Perguntou ela aos dois. Cobradores de dívidas, disse Queijo. Olho por olho, filho por filho. Só queremos um para acertar as contas. Não vamos fazer mal ao restante de vocês, nem a um fio de cabelo. Qual vossa graça quer perder? Quando entendeu o que ele queria dizer, a rainha Helaena suplicou para os homens a matarem no lugar de um dos filhos. Uma esposa não é um filho, disse Sangue. Tem que ser um menino. Queijo avisou a rainha para escolher logo, antes que Sangue ficasse cansado e... a garotinha. Escolha, disse ele, senão vamos matar todos. De joelhos, chorando, Helaena escolheu o mais novo, Maelor. Talvez ela tenha achado que o menino era pequeno demais para entender. Ou talvez tenha sido porque o menino mais velho, Jaehaerys, era o primogênito e herdeiro do rei Aegon, o próximo na linha de sucessão ao trono de ferro. Está ouvindo, garotinho? Sussurrou Queijo para Maelor. Sua mamãe quer você morto. Ele deu um sorriso para Sangue e o espadachim enorme matou o príncipe Jaehaerys, arrancando a cabeça do menino com um único golpe. A rainha começou a gritar. Depois tem mais coisa, mas é esse trecho que eu queria trazer aqui. Por que eu trouxe esse trecho do livro? Porque realmente a versão que aparece na série é muito diferente. Não só na parte de interpretação da Helaena, mas os fatos são muito diferentes, né? O lugar em que o ataque acontece é diferente do que rola no livro. No livro é dito que a Alicent estava presente ali e na série ela não tá. Ela tá lá no quarto dela com o Criston Cole, como a gente vê. A Helaena não grita, não implora para que levem ela no lugar. Não acontece essa coisa de ter que escolher qual que ela vai perder, e também não tem essa coisa do Queijo falar, ah, sua mãe quer que você morra. Nada disso tá na série. Mas aí por que eu ressaltei o dizem? Porque nesse momento, quem tava lá? Quem disse pra quem? Qual é a fonte do Gilden nesse momento? E é nisso que eu acho que mora o brilhantismo do Fogo e Sangue. E eu acho que isso passa batido muitas vezes quando é falado sobre a adaptação em House of the Dragon. Quem aqui no livro tava na sala e sobreviveu pra contar a história? As crianças que sobreviveram, então o Maelor e a Jaehaera, a rainha Alicent e a rainha Helaena. Qualquer pessoa que tenha registrado essa história, muito provavelmente ouviu o relato de uma das duas, provavelmente não das crianças, provavelmente delas. Elas é que contaram como foi a história. E aí agora eu não quero nem comparar com a série essa cena, quero só falar sobre isso do livro e falar do segundo episódio de House of the Dragon. A gente vê nesse episódio toda uma campanha de relações públicas do Otto Hightower para falar pro reino todo como a Rhaenyra é a Rhaenyra a cruel, a Rhaenyra monstruosa, que matou criancinhas. Ele faz todo um cortejo fúnebre ali em Porto Real, com o povo chorando pelo menino Jaehaerys, que foi morto, nas palavras deles, né, tão cruelmente
realmente assim pela Rhaenyra, pretendente ao trono. E eles mandam cartas ali pro reino todo dizendo que isso aconteceu. Na versão da série, a Rhaenyra nem sabia dessa história. Ela fica surpresa quando ela recebe a notícia. A gente sabe que foi o Daemon que contratou esses caras para invadirem a Fortaleza Vermelha. Mas na prática, será que isso importa? Isso é discutido lá na sala do Pequeno Conselho logo depois da morte do Jaehaerys. Eles estão lá falando quem é culpado e tal, e meio que não importa. O Tywin Lannister já saca. Otto, você vai culpar a Rhaenyra, né? E sim, por mais que seja uma coisa cruel o Otto pensar desse jeito, afinal, o próprio bisneto dele que acabou de morrer, ele fala que algo bom pode vir disso, porque eles vão usar a morte dessa criança para convencer o restante do reino a odiar a Rhaenyra. Não importa se foi ela que mandou matar. Na série a gente até vê que foi o Daemon que contratou e tudo. No livro tem algumas etapas a mais, mas muito provavelmente foi o Daemon ou alguém aliado dele. De qualquer forma, o que a série mostra pra gente é que no fundo não importa quem contratou Sangue e Queijo, porque eles podem simplesmente dizer que foi a Rhaenyra. A Rhaenyra é a responsável no fim das contas. Ah, mas o Daemon é aliado da Rhaenyra? Sim, com certeza. Mas nesse momento eles não têm como provar que é o Daemon, eles não têm necessariamente tanta indicação assim. Depois que eles interrogam o Sangue, aí eles têm a confirmação que foi o Daemon que contratou. Mas antes desse interrogatório, a procissão já estava confirmada, dizendo que foi a Rhaenyra que fez. Então eu acho que mesmo se o Sangue falasse outra coisa, falasse, ah, mas eu fui contratado, sei lá, pelo Larys Strong, eu acho que a procissão ia continuar dizendo que foi a Rhaenyra, não ia fazer toda essa propaganda dizendo que foi o Larys Strong. Então, falando dessa cena do segundo episódio, eu queria voltar agora para a cena de Sangue e Queijo do primeiro. Essa cena, como aconteceu na série, não tem muito a ver com a cena que tá no livro, mas eu, Mikan, acho que essa cena poderia muito bem ser registrada no livro da forma como foi. Por quê? A gente não tem outras testemunhas oculares nessa cena, além da Alicent e da Helaena. E elas, como a gente vê na série, participam ali de todo esse esforço midiático do Otto Hightower para fazer o lado dos pretos parecer muito monstruoso. O que não quer dizer que o ataque ao Jaehaerys e toda a situação de Sangue e Queijo não seja uma monstruosidade, tá? Mas o que eu tô dizendo é, se eu fosse a Alicent e a Helaena e eu estivesse numa campanha midiática contra o meu oponente e meu oponente cometesse um ato terrível desses, talvez eu contasse a pior história possível pro público. Então a Alicent e a Helaena, elas provavelmente não diriam, ah, ele pediu pra apontar qual criança era e a Helaena foi lá e apontou. Não, eles iam dizer, ah não, mas a Helaena pediu pra não matar os filhos. Ela implorou de joelhos, ela pediu pra tomarem a vida dela no lugar. E até mesmo a presença ou não da Alicent ali, que é uma coisa que é bem diferente na série e no livro, eu até acho que essa situação poderia aparecer no livro de uma forma parecida, talvez não igual. Mas pensa aqui comigo, existe toda uma trama aí da Alicent manter segredo dessa relação com o Criston. Ninguém descobriu até agora, tirando a Helaena, que não vai falar pra ninguém, provavelmente. Por que isso estaria registrado no livro de história, se não é de conhecimento público ou não tem nenhum rumor? Porque tem vários rumores registrados aqui, mas isso que é uma coisa que provavelmente nem virou rumor, não estaria no registro do Arquimestre Gilden, não estaria nos registros das fontes que ele consultou para escrever essa história. Com certeza, quando eles fossem fazer os registros dessa história do Sangue e Queijo, da qual a Helaena e a Alicent são as únicas testemunhas, a Alicent não ia dizer assim, então gente, registra aí que na verdade eu não estava aqui, eu estava na verdade junto com o Lorde Comandante da Guarda Real. Ela não ia fazer isso porque isso não fortaleceria de forma nenhuma o lado dos verdes. É muito mais forte a imagem da Alicent amarrada e da Helaena de joelhos implorando pelos filhos. Quer dizer que a série então tá mostrando a verdade e o livro está mostrando uma mentira? Não, não tô falando isso. Tô falando que o livro tem uma forma de contar os acontecimentos que é muito interessante e muito difícil de deduzir a partir dela o que aconteceu de verdade. Esse vídeo já tá ficando gigante, então eu queria só citar uma música aqui bem rapidinho pra vocês irem procurar se quiserem, que é do musical Hamilton, que eu já falei dele aqui no canal, tem vídeo aqui embaixo, mas essa música se chama The Room Where It Happens, ou seja, a sala onde isso acontece, aquilo acontece. Essa música fala de uma reunião feita a portas fechadas entre rivais políticos, que, gente, eles se odiavam, ficavam lá brigando, disputando, não sei o quê, mas eles fizeram essa reunião e quando eles saíram, eles tinham um acordo fechado. E toda a letra da música é assim, ninguém estava na sala em que aquilo aconteceu. As pessoas só sabem que aconteceu, mas ninguém estava na sala. Ou seja, as pessoas sabiam do resultado, sabiam do acordo, mas elas não sabem como que esses rivais políticos chegaram naquele acordo. E ao longo da letra da música, eles vão citando o Thomas Jefferson, que é um dos personagens envolvidos nessa negociação, e eles falam lá, Thomas disse, e ele vai falando que o Hamilton estava lá implorando para eles conversarem, que ele não tinha para onde ir, mas toda hora fica Thomas said, ou seja, tudo isso é de acordo
acordo com essa pessoa que estava na sala. Mas quem tá contando pra gente essa história não tava na sala, não tinha mais ninguém lá, só as partes envolvidas. E essas partes envolvidas, elas têm as próprias narrativas que elas querem promover na história. O Thomas Jefferson quer dizer que sim, o Hamilton precisava muito dele, mas talvez não tenha sido essa conversa que aconteceu lá. O ponto é que a gente não sabe porque ninguém estava na sala onde aquilo aconteceu. Da mesma forma, em Fogo e Sangue, a gente tem muitos momentos da sala onde aquilo aconteceu. Vários momentos em que algumas testemunhas estavam lá, mas não necessariamente os relatos delas são os mais fidedignos ao que aconteceu na realidade, porque cada pessoa tem a sua própria agenda. Muitas das pessoas envolvidas nessa história defendiam um dos lados. Como eu citei o exemplo do Mestre Orwell lá no começo, ele estava muitas vezes tentando salvar a própria pele, então ele não ia dizer exatamente o que ele fez ali, porque ele queria que a imagem dele para a posteridade ficasse melhor. Aí em A Casa do Dragão a gente não tem muito como fazer isso, porque a gente tem uma câmera ali no meio da sala, então a gente faz parte da sala agora, a gente tá vendo a história ser feita. Então quer dizer que a série é a verdade, né? Essa é a versão fiel de Sangue e Queijo, é o que realmente aconteceu. Não necessariamente. Eu já falei por aqui, mas a série é o seu próprio cânone, ela é diferente do livro em vários aspectos. E isso não é só em relação a que versão da história que eles escolhem, porque se fosse só isso, até dava pra alguém dizer que talvez a série fosse a versão canônica, a versão verdadeira dos fatos. Mas não, porque ela diverge e muito do livro em vários aspectos objetivos, nos fatos mesmo. Por exemplo, só para citar mesmo, porque tem muitos, a idade da Alicent é muito diferente no livro e na série. Eles fizeram na série ela ficar da idade próxima ali da Rhaenyra, mas no livro ela é mais velha. Coisas como a forma que o Criston Cole matou o Sir Joffrey lá na primeira temporada, a presença ou não do Maelor, o filho caçula da Helaena com o Aegon. Todas essas mudancinhas aí se somando deixam o mundo da série muito diferente do mundo do livro. Então, mesmo que a série quisesse se colocar como a versão verdadeira dos fatos do livro, ela não conseguiria simplesmente porque não se passa no mesmo mundo. Ela tá contando uma versão em um outro mundo, no seu próprio cânone. E eu acho que esse segundo episódio foi genial ao mostrar pra gente como a verdade de se o Daemon pediu que o bebê de Harrys fosse morto ou não, se essas eram as ordens ou não, isso no fim das contas não importa pro reino. Assim como não importa pro reino se a Rhaenyra sabia ou não. A gente pode ver ela lá toda desgostosa com essa situação, ela revoltada, mas no fim das contas a história que foi contada, a história que ficou e a história que vai provavelmente pra versão do Fogo e Sangue que existe dentro do cânone da série, quando dali a muitos anos dentro desse cânone da série o Arquimestre Gilden for escrever o Fogo e Sangue, a versão que vai provavelmente é que o lado da Rhaenyra mandou matar o J. Harris e essa história que vai ser contada muito provavelmente. O Otto se encarregou disso. É por isso que eu acho que a série nunca vai ser 100% fiel aos acontecimentos do livro, até porque é impossível, como eu falei, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito fiel ao espírito do livro. Dito tudo isso, eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que a versão que tá no livro de Sangue e Queijo é uma versão que foi modificada, que foi narrada de uma forma diferente do que realmente aconteceu? Ou você acha que é exatamente como tá lá, que a Helaena ajoelhou, que implorou, e eles citaram exatamente o que aconteceu? Tem gente também que fala que, na verdade, né, os mestres, eles estão ali perto dos Hightower, eles estão ali em Vila Velha, então eles são influenciados pela galera dos Verdes. Eu nem quis entrar nesse detalhe aqui, porque eu acho que já tem muita coisa nesse vídeo, mas a gente pode continuar a discussão aqui nos comentários. Lembrando que tem os cupons da Alura, do time verde e do time preto, tem o link aqui na descrição, e a gente se vê então domingo às 11h15 na live com o Michel, segunda-feira às 8 da noite na minha live solo analisando o episódio, e quinta que vem com mais um vídeo aprofundado de A Casa do Dragão. Muito obrigada, um beijo, até a próxima, tchau!